Meu próprio neto salvou minha vida com um bilhete discretamente entregue durante o jantar. Finja que está doente e saia imediatamente, dizia o papel amassado. Confusa, segui suas instruções. 5 minutos depois, assisti horrorizada enquanto meu marido, com quem era casada há 30 anos, servia champanhe envenenado apenas na minha taça, tudo isso enquanto me sorria com carinho. Naquela noite, descobri que o homem com quem compartilhei minha vida havia tramado com minha nora para herdar minha fortuna após minha morte acidental. Mas antes de continuar minha história, certifique-se de já estar inscrito no canal e escreva nos comentários de qual parte dos Estados Unidos você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber o alcance das nossas histórias. Nunca imaginei que um jantar em família pudesse se tornar palco de uma tentativa de assassinato, principalmente quando o assassino era o homem com quem eu dividia a cama há 3 décadas. O dia começou como qualquer outro. Eu estava na cozinha preparando um bolo de chocolate para o aniversário de 15 anos do meu neto Caleb. Richard, meu marido, tinha saído mais cedo para uma reunião de negócios com nossa nora, Chloe. Na hora, não dei muita importância. Richard e Chloe costumavam conversar sobre os investimentos da família. Vovó, isso vai ficar uma delícia, disse Caleb, observando enquanto eu cobria o bolo com glacê de chocolate. Seus olhos, tão parecidos com os do meu falecido filho, brilhavam de expectativa. Espero que sim, respondi, sorrindo. Seu avô comprou um champanhe especial para comemorar esta noite. Caleb hesitou como se quisesse dizer algo, mas Chloe o chamou do outro cômodo. Ele saiu correndo da cozinha, lançando um olhar estranho por cima do ombro. O jantar estava marcado para 7 horas. Richard insistiu que fosse um evento sofisticado, apesar de sermos apenas nós 4. Achei que ele estivesse apenas tentando compensar a ausência do nosso filho. Eleanor, use aquele colar que te dei no nosso aniversário, sugeriu Richard enquanto eu me arrumava. O de diamantes. Você não acha que isso é um pouco demais para um jantar em casa, Richard? Perguntei. É uma ocasião especial, insistiu ele, com os olhos fixos em mim com uma intensidade que me pareceu estranha. O jantar começou pontualmente às 7. A mesa estava elegantemente posta com nossa melhor porcelana e taças de cristal. Richard parecia nervoso, checando o relógio constantemente. Chloe estava deslumbrante em um vestido preto que parecia novo demais para uma simples celebração em família. Um brinde a Caleb, anunciou Richard, levantando-se para abrir a garrafa de champanhe. 15 anos, quase um homem. Foi então que notei Caleb me observando com uma expressão preocupada. Enquanto Richard servia o champanhe, Caleb derrubou deliberadamente seu copo d'água. Sinto muito, exclamou ele, causando um alvoroço. Em meio à confusão, ele passou por mim, deslizando um pedaço de papel na minha mão. Vou buscar mais guardanapos, disse Chloe rapidamente, saindo da sala de jantar. Abri discretamente o bilhete debaixo da mesa. Finja que está doente e saia imediatamente. Meu coração disparou. Por que Caleb me mandaria uma mensagem dessas? Olhei para ele, e ele assentiu levemente, com os olhos implorando para que eu confiasse nele. Richard, eu disse, tocando minha testa. Não estou me sentindo bem. Acho que preciso me deitar. Mas querida, nós mal começamos, protestou ele com um tom estranho de urgência na voz. Pelo menos tome um gole de champanhe primeiro para comemorar. Talvez a vovó precise de uma aspirina, sugeriu Caleb, levantando-se. Eu a acompanho até o quarto dela. Não, Richard quase gritou, assustando a todos nós. Ele se recompôs rapidamente. Quero dizer, Chloe consegue fazer isso. Quero conversar com você sobre o seu dom, Caleb. Chloe voltou naquele instante. O que está acontecendo? Eleanor não está se sentindo bem, disse Richard, empurrando meu copo em minha direção. Só um gole antes de você ir, querida, para a comemoração. Notei algo em seus olhos, ansiedade? Impaciência? Olhei para o copo e percebi que apenas o meu tinha um resíduo estranho no fundo. Na verdade, acho melhor ir me deitar, respondi, empurrando a cadeira para trás. Caleb, você pode me ajudar? Estou um pouco tonta. Richard levantou-se abruptamente. Eu levo minha esposa, insistiu, agarrando meu braço com força suficiente para deixar uma marca. Eu nunca o tinha visto assim. Pai, Chloe interveio.
Deixe o Caleb ir, precisamos conversar sobre isso. Trocaram um olhar significativo e Richard, relutantemente, soltou meu braço. Caleb rapidamente se aproximou de mim e saímos da sala de jantar. Assim que estávamos fora do alcance da voz deles, Caleb sussurrou com urgência: Vovó, não podemos ficar. Temos que ir embora agora. Caleb, o que está acontecendo? Perguntei, com o coração disparado. Eu ouvi a mamãe e o vovô conversando ontem à noite, disse ele, com a voz trêmula. Eles colocaram alguma coisa na sua bebida. Algo para ele não conseguiu terminar. Meu mundo desmoronou. Meu marido, o homem com quem eu havia construído uma vida, estava tentando me envenenar. Era absurdo, impossível. Mas então me lembrei da insistência de Richard para que eu usasse joias caras, do nervosismo dele, do jeito como ele praticamente tentou me obrigar a beber champanhe. Tem certeza? Perguntei, desejando desesperadamente que fosse um mal-entendido. Sim, respondeu Caleb, com lágrimas nos olhos. Eles não sabem que eu os ouvi. Eles falaram sobre o seu seguro, sobre como o dinheiro resolveria os problemas financeiros deles. Problemas financeiros? Richard nunca havia mencionado problemas financeiros. Sempre vivemos confortavelmente com a herança que recebi dos meus pais. Vovó, disseram que pareceria um ataque cardíaco. Ninguém suspeitaria de nada. Senti minhas pernas fraquejarem. Minha própria família havia conspirado para me matar. Por dinheiro. Temos que chamar a polícia, eu disse, tentando manter a calma. Não podemos usar os telefones de casa, avisou Caleb. O vovô pode descobrir. Precisamos sair daqui primeiro. Ele tinha razão. Meu neto de 15 anos estava pensando com mais clareza do que eu. Assenti com a cabeça, tentando controlar o tremor nas minhas mãos. Há uma saída pelos fundos, que dá acesso à lavanderia, sugeri. Eles vão perceber que estamos demorando demais, disse Caleb. Temos que ser rápidos. Caminhamos em silêncio até meu quarto, onde peguei minha bolsa e um casaco. Evitamos cuidadosamente o rangido do assoalho, movendo-nos como fantasmas em nossa própria casa em Isdale. Ao descermos a escada dos fundos, ouvi a voz de Richard me chamando. Havia um tom de impaciência, talvez até de raiva, em sua voz. Isso confirmou minhas suspeitas de uma forma que as palavras não conseguiam expressar. Escapamos pela porta da lavanderia para a noite fria, sem saber para onde ir ou o que aconteceria a seguir. Só sabíamos que não podíamos ficar. Naquela noite, enquanto corríamos pela rua, uma coisa ficou clara. Minha vida, como eu a conhecia, havia acabado. Meu marido não apenas traiu minha confiança. Ele tentou tirar minha vida. E se não fosse pela coragem e pelo amor do meu neto, ele teria conseguido. Caminhamos por quase uma hora antes de encontrarmos um pequeno motel à beira da estrada onde pudéssemos passar a noite. Usei dinheiro em vez de cartão de crédito, um instinto que mais tarde descobri ser crucial. Eu não queria deixar nenhum rastro que Richard pudesse seguir. Vovó, o que vamos fazer agora? Perguntou Caleb, sentado na beirada da cama do motel, parecendo muito mais jovem do que seus 15 anos. Primeiro, precisamos entender exatamente o que está acontecendo, respondi, tentando parecer mais confiante do que me sentia. Conte-me tudo o que você ouviu. Caleb respirou fundo. Desci para beber um copo d'água ontem à noite. Eles estavam no escritório, o vovô e minha mãe. A porta estava entreaberta, e ouvi o vovô dizer que tudo estava pronto para hoje, que o veneno era indetectável e pareceria natural. Meu estômago embrulhou. Ouvir aquelas palavras em voz alta tornou tudo tão real, tão brutal. Minha mãe perguntou sobre o testamento, se estava tudo em ordem, continuou Caleb, com a voz trêmula. O vovô disse que sim. Que você tinha assinado aqueles papéis algumas semanas atrás sem lê-los direito. Papéis? Fiz um esforço para me lembrar. Richard havia me pedido para assinar alguns documentos relacionados a investimentos. Ele disse que era urgente e que não havia tempo para eu analisá-los completamente. Confiei nele, como sempre confiei. E então, continuou Caleb, o avô disse que com o seguro de vida e a herança, eles ficariam sem dívidas e ninguém suspeitaria de nada. Que dívidas? Perguntei, mais para mim mesma do que para Caleb. Não sei os detalhes, mas parecia sério.
Minha mãe estava muito nervosa falando sobre credores e prazos. Tentei assimilar tudo. Richard e Chloe estavam com problemas financeiros. Por que Richard nunca me contou? Éramos sócios há 30 anos. Eu achava que compartilhávamos tudo. Tem mais, disse Caleb, hesitante. Eles falaram sobre já terem tentado antes. Eu paralisei. Como assim, já tentei antes? O vovô disse que da última vez você não comeu bolo o suficiente para dar certo, então desta vez eles precisavam de algo mais forte. O bolo. 3 meses atrás, passei muito mal depois de um jantar em família. Os médicos diagnosticaram intoxicação alimentar. Richard tinha sido tão atencioso, ficando ao meu lado no hospital, segurando minha mão. Uma onda de náusea me atingiu. Não tinha sido intoxicação alimentar. Tinha sido meu marido tentando me matar. Caleb, eu disse, segurando suas mãos. Você está em perigo por me ajudar. Eles vão perceber que você sabia. O medo cruzou seus olhos. Ele não tinha pensado nisso. Precisamos chamar a polícia, decidi, estendendo a mão para o telefone do motel. Espere, Caleb me interrompeu. E se eles não acreditarem em nós? Não temos nenhuma prova. Será a nossa palavra contra a deles. Ele tinha razão. O que diríamos? Que meu marido respeitável, um pilar da comunidade, estava tentando me envenenar? Sem provas, pareceríamos loucos. Talvez devêssemos obter provas primeiro, sugeriu Caleb, algo concreto que possamos mostrar à polícia. Como o que? Não sei. Talvez documentos sobre as dívidas ou o seguro. Pensei por um instante. O escritório de Richard. Ele guarda todos os documentos importantes lá. Se pudéssemos voltar a entrar quando eles não estivessem em casa. Mas eles estarão nos procurando, argumentou Caleb. Sim, mas eles não sabem que desconfiamos deles. Podem pensar que eu saí porque me senti mal. Decidi ligar para casa para confirmar nosso álibi. Respirei fundo e disquei o número. Richard atendeu no primeiro toque. Eleanor, onde você está? Forcei minha voz a soar fraca e doente. Richard, me desculpe por ter ido embora daquele jeito. Eu me senti péssima. Pedi para o Caleb me levar ao hospital. O hospital? Ele pareceu genuinamente surpreso. Por que você não me ligou? Eu teria te levado. A facilidade com que ele fingiu preocupação me deu ânsia de vômito. Foi tudo tão repentino. Estou melhor agora, mas os médicos querem me manter em observação durante a noite. Caleb está comigo. Qual hospital? Estou indo aí agora mesmo. Não precisa, respondi rapidamente. Já é tarde e não estão permitindo mais visitas. Voltaremos amanhã de manhã. Houve uma pausa. Ele estava desconfiado? Bem, se você tem certeza, ele finalmente respondeu. Descanse em paz. Eu te amo. As palavras que antes me aqueciam agora soavam como uma sentença de morte. Eu também te amo, respondi mecanicamente, desligando o telefone. Caleb olhou para mim com admiração. Isso foi incrível, vovó. Ele acreditou totalmente em você. Não senti orgulho em ser uma boa mentirosa para meu marido, apenas uma profunda tristeza por ter sido tão cega por tanto tempo. Vamos descansar um pouco, sugeri. Amanhã, precisamos planejar nosso próximo passo. Mas enquanto Caleb adormecia, eu permanecia acordada, repassando os últimos meses em minha mente. Quantos sinais eu ignorei? Quantas intoxicações alimentares foram, na verdade, tentativas de assassinato? E, o mais doloroso, quando exatamente o homem que eu amava decidiu que eu valia mais morta do que viva? A tristeza aos poucos deu lugar à raiva, não só por mim, mas também por Caleb. Ele perdeu o pai, meu querido filho, há apenas 3 anos. E agora descobriu que o avô e a mãe eram potenciais assassinos. Jurei a mim mesma que não os deixaria impunes, não só pelo que tentaram fazer comigo, mas pelo que fizeram a Caleb. Roubaram-lhe a inocência, a confiança no mundo, e pagariam por isso. Fui acordada pelo som do meu celular. Era Chloe.
Eleanor, disse ela, Richard disse que você está no hospital. Por que você não me avisou? Sua voz transbordava preocupação, mas agora eu conseguia perceber a falsidade por trás dela. Foi tudo muito repentino, respondi, mantendo a voz fraca. Não queria incomodar ninguém. Qual hospital? Vou te buscar agora. Um sinal de alerta soou na minha mente. Eles estavam tentando nos localizar. Não precisa, respondi. Na verdade, já estamos saindo. Os médicos acabaram de me dar alta. Vamos tomar café da manhã e depois voltar para casa. Ah! Ela pareceu desapontada. Bem, se você tem certeza. Absolutamente. Te vejo em casa daqui a algumas horas. Desliguei o telefone e me virei para Caleb, que havia acordado durante a ligação. Eles estão ficando nervosos, observei. Precisamos agir rápido. Após um café da manhã rápido no pequeno restaurante anexo ao motel, planejamos nossa estratégia. Voltaríamos para casa como se nada tivesse acontecido. Eu fingiria estar me recuperando de uma doença passageira, enquanto Caleb daria um jeito de verificar o escritório de Richard. Vai ser perigoso, avisei. Temos que correr o risco, vovó, respondeu Caleb com uma determinação que me deixou orgulhosa e preocupada ao mesmo tempo. Não podemos ficar fugindo para sempre. Ele tinha razão. Precisávamos de provas concretas antes de irmos à polícia. Chegamos em casa por volta das 10 da manhã, de volta ao nosso bairro em Isdale. Richard estava na sala fingindo ler o jornal, mas a tensão em seus ombros o denunciou. Eleanor. Ele se levantou e veio em minha direção com os braços abertos. Eu estava tão preocupado. Forcei-me a aceitar seu abraço, lutando contra a vontade de me afastar. Seu toque, antes reconfortante, agora me parecia repulsivo. Estou bem, respondi, só estou exausta. Acho que vou descansar um pouco. Claro, claro, concordou ele prontamente. Quer que eu lhe traga algo? Chá. Um caldo? Não, obrigada, respondi, tentando não pensar no que ele poderia colocar na comida. Só preciso dormir. Chloe apareceu na porta, com o rosto expressando uma perfeita preocupação. Eleanor, você nos deu um susto enorme. O que os médicos disseram? Só estresse e desidratação, menti. Nada sério. Graças a Deus. Ela suspirou dramaticamente, colocando a mão no coração. Caleb, venha me ajudar na cozinha. Sua avó precisa descansar. Caleb lançou-me um olhar preocupado antes de seguir sua mãe, a contragosto. No meu quarto, tranquei a porta, algo que nunca tinha feito, e sentei-me na beira da cama, tremendo. Como poderia dormir sabendo que havia pessoas sob o mesmo teto que queriam me matar? Após cerca de 1 hora, ouvi uma batida suave na porta. Vovó. A voz de Caleb era apenas um sussurro. Posso entrar? Destranquei a porta rapidamente, deixando-o entrar antes de trancá-la novamente. Eles foram embora, relatou ele. O vovô disse que tinha uma reunião urgente e minha mãe foi com ele. Disseram que voltam em algumas horas. Essa era a nossa chance. Vamos para o escritório, decidi. O escritório de Richard sempre fora seu santuário. Nos 30 anos de nosso casamento, raramente entrei nele sem ser convidada. Agora eu estava invadindo aquele espaço não como esposa, mas como detetive investigando minha própria experiência de quase morte. A porta estava trancada, como esperado. E agora? Perguntou Caleb. Lembrei-me de algo. Richard sempre guarda uma chave reserva. Apalpei a parte de cima do batente da porta e, com certeza, lá estava ela, uma pequena chave. O escritório estava impecavelmente organizado como sempre, prateleiras repletas de livros, a escrivaninha antiga de mogno que pertencia ao pai dele, o laptop novinho em folha que comprei para ele de aniversário no ano passado. Por onde começamos? Perguntou Caleb. Documentos financeiros, respondi, dirigindo-me ao arquivo ao lado da mesa. Procure por qualquer coisa relacionada a seguro de vida, testamentos ou dívidas. Enquanto Caleb verificava as gavetas da escrivaninha, comecei a vasculhar as pastas no arquivo. A maioria continha documentos banais, contas pagas, contratos de serviços domésticos, garantias de eletrodomésticos,
Então, encontrei uma pasta com meu nome. Dentro dela, havia uma apólice de seguro de vida em meu nome, com Richard como o único beneficiário. O valor me chocou, US$ 5 milhões. Eu não fazia ideia de que tinha um seguro de vida com tanto dinheiro. Caleb, olha isso, gritei, mostrando-lhe o documento. Ele examinou os papéis. A data, isso foi tirado há apenas 3 meses, bem quando comecei a ter aqueles episódios de intoxicação alimentar. Continuando a busca, encontrei outra pasta, esta sem etiqueta. Dentro dela havia extratos bancários de uma conta da qual eu não sabia nada, com grandes quantias sendo retiradas regularmente. Os extratos mostravam pagamentos para uma empresa chamada Peak Investments. O que é isto? Murmurei. Vovó, olha. Caleb chamou da escrivaninha. Ele tinha ligado o laptop de Richard e estava olhando os e-mails dele. Ele tem centenas de e-mails dessa tal de Peak Investments. Parece algum tipo de esquema de investimento fraudulento. Olhei por cima do ombro dele. Os e-mails revelaram uma história alarmante. Richard havia investido pesado em um esquema de alto risco que prometia retornos astronômicos, mas os investimentos falharam e ele perdeu tudo, inclusive dinheiro emprestado de agiotas. Ele está arruinado, percebi, sentindo uma mistura de choque e traição. E ele nunca me contou nada. Tem mais, disse Caleb, clicando em outra pasta de e-mails. E-mails entre o vovô e a minha mãe. Os e-mails eram explícitos. Richard e Chloe estavam planejando minha morte há meses. Eles discutiram métodos, o momento certo, como fazer parecer natural e, o mais perturbador, mencionaram tentativas anteriores que haviam falhado. 3 vezes, sussurrei, sentindo-me enjoada. Tentaram me matar 3 vezes antes de ontem à noite. Caleb estava pálido. Vovó, minha mãe escreveu que estava pesquisando venenos indetectáveis. A dor de ver aquelas palavras, de saber que minha própria nora estava pesquisando maneiras de me matar, foi quase física. Mas não havia tempo para absorver completamente o golpe. Precisávamos de provas para mostrar à polícia. Imprima esses e-mails, eu disse a ele, e tire fotos dos documentos do arquivo. Enquanto Caleb imprimia as provas, encontrei algo ainda mais perturbador, um Novo Testamento, supostamente assinado por mim algumas semanas atrás, deixando tudo para Richard. A assinatura era muito parecida com a minha, mas eu sabia que nunca havia assinado um documento assim. Falsificaram minha assinatura, percebi, sentindo uma nova onda de traição. Meu Deus, há quanto tempo estão planejando isso? Ouvimos o som de um carro entrando na garagem. Eles voltaram, exclamou Caleb, com pânico na voz. Rapidamente reunimos todas as provas que tínhamos coletado, desligamos o laptop e guardamos tudo em seu devido lugar. Saímos do escritório, trancamos a porta e devolvemos a chave ao esconderijo. Mal tivemos tempo de chegar ao meu quarto antes de ouvirmos a porta da frente se abrir. Eleanor, gritou Richard. Você está acordada? Troquei um olhar com Caleb. Estávamos sentados em uma bomba-relógio, e o tempo estava se esgotando. Fique aqui, sussurrei para Caleb. Vou descer e agir normalmente. Escondi as provas que tínhamos reunido dentro de um livro na minha estante, um lugar onde Richard jamais procuraria, e desci as escadas, forçando um sorriso. Sinto-me muito melhor depois de descansar, anunciei. Richard e Chloe estavam na sala de estar conversando em voz baixa. Quando me viram, ambos sorriram, sorrisos que agora percebi serem tão falsos quanto a preocupação deles. Que ótimo, querida, disse Richard, aproximando-se de mim. Eu estava pensando que talvez devêssemos remarcar nossa comemoração para hoje à noite, já que foi interrompida ontem. Meu sangue gelou. Ele queria tentar de novo. Tão cedo? Talvez seja melhor esperar alguns dias, sugeri casualmente. Ainda estou um pouco fraco. Bobagem, insistiu Richard, passando o braço pelos meus ombros. Seu toque, antes reconfortante, agora parecia o abraço de uma serpente. Um bom jantar e um pouco de champanhe vão te animar rapidinho. Chloe assentiu vigorosamente. Concordo com Richard. Além disso, Caleb ficou tão desapontado ontem. Eles estavam usando meu amor pelo meu neto contra mim. A crueldade disso me atingiu como um tapa. Falando em Caleb, continuou Richard, onde o menino está descansando?
respondi prontamente. Ele passou a noite toda acordado comigo no hospital. Vou lá ver como ele está, ofereceu Chloe, levantando-se. Não, exclamei, talvez com muita veemência. Os dois me olharam, surpresos. Quero dizer, deixem ele dormir. Ele está exausto. Chloe e Richard trocaram um olhar que eu não consegui decifrar. Na verdade, continuei, tentando parecer casual, estava pensando em ir à farmácia comprar algumas vitaminas. O médico recomendou. Eu posso ir no seu lugar, ofereceu Richard imediatamente. Não, não. Preciso tomar um pouco de ar. Uma pequena caminhada me fará bem. Então eu irei com você, insistiu ele. Estava ficando difícil encontrar desculpas. Richard, eu realmente prefiro ir sozinha. Preciso espairecer. Mas querida, você acabou de sair do hospital. Não deveria estar andando por aí sozinha. A preocupação em sua voz soaria genuína para qualquer um que desconhecesse a verdade. Para mim, soava como o desespero de um homem tentando manter sua presa sob controle. Vou ficar bem, insisti, levantando-me. Não vou demorar. Antes que ele pudesse protestar mais, subi para pegar minha bolsa. Caleb estava esperando ansiosamente no corredor. O que está acontecendo? Ele sussurrou. Eles querem tentar de novo hoje à noite, expliquei rapidamente. Vou agora mesmo à delegacia com as provas. Fiquem aqui e ajam normalmente. Já volto com a polícia. O medo cruzou seus olhos. É perigoso deixá-lo sozinho com eles. Você estará mais seguro se parecer que não sabe de nada, argumentei. Apenas evite comer ou beber qualquer coisa que eles lhe oferecerem. Peguei as provas escondidas no livro e as coloquei na minha bolsa. Quando desci, Richard estava me esperando na porta. Tem certeza de que não quer companhia? Perguntou ele, bloqueando discretamente a saída. Com certeza, respondi, mantendo a voz firme. Volto em 1 hora, no máximo. Ele deu um passo para o lado com relutância, e eu finalmente consegui sair para a rua, sentindo seu olhar nas minhas costas enquanto me afastava. Em vez de ir à farmácia, caminhei rapidamente em direção à delegacia mais próxima, a cerca de 20 minutos de casa. Minha mente estava a mil, tentando organizar como eu explicaria tudo. Quem acreditaria que meu marido, com quem era casada há 30 anos, estava tentando me matar? Que minha nora estava ajudando? Parecia o enredo de um filme de suspense barato. Estava tão absorta nesses pensamentos que não percebi o carro diminuindo a velocidade atrás de mim até que ele parou ao meu lado. O vidro abaixou, revelando o rosto de Chloe. Eleanor, que coincidência, exclamou ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. Eu estava indo ao supermercado. Precisa de uma carona? Meu coração disparou. Será que eles estavam me seguindo? Não, obrigada, respondi, continuando a caminhar. Como eu disse, preciso fazer exercício. Insisto, disse ela, com um tom ligeiramente mais firme. Na verdade, Richard me pediu para garantir que você chegasse à farmácia. Ele está preocupado. É claro que ele estava preocupado que eu pudesse ir à polícia em vez da farmácia. Chloe, eu preferiria mesmo ir a pé. Ela estacionou o carro, saiu e caminhou em minha direção. O que você está escondendo, Eleanor? A farsa havia desaparecido. Seus olhos estavam frios, calculistas. Lembrei-me dos e-mails, de como ela havia pesquisado meticulosamente venenos para me matar. Não sei do que você está falando, respondi, dando um passo para trás. Acho que sim. Ela deu um passo à frente. Caleb te contou alguma coisa, não foi? O medo apertou minha garganta. Caleb? Diga-me o quê? Não se faça de desentendido, ela sibilou. Você nunca saiu para passear sozinho em toda a sua vida. Richard sempre vai com você para todo lugar. Então, por que agora? Por que hoje? Estávamos no meio da rua, em plena movimentação. As pessoas passavam, mas ninguém percebia a tensão entre nós. Chloe, você está imaginando coisas, eu disse, tentando manter a calma. Eu só quero algumas vitaminas. Deixe-me ver sua bolsa, exigiu ela, estendendo a mão. O quê? Não.
Ela agarrou meu braço com uma força surpreendente. O que você tem aí dentro? O que você sabe? Puxei meu braço, me libertando de seu aperto. Não me toque. Você está louca? Você estava no escritório do Richard, ela me acusou. Nós vimos os trabalhos de impressão recentes na impressora. Meu coração disparou. Eles sabiam. Sabiam que tínhamos descoberto o plano deles. Vou para casa agora, declarei, tentando manter a voz firme. Não, você não vai. Chloe bloqueou meu caminho. Você vai entrar no carro e vamos conversar sobre isso. O pânico subiu-me à garganta. Entrar naquele carro seria como assinar a minha própria sentença de morte. Chloe, eu disse lentamente, tem gente por perto. Você realmente quer causar um escândalo aqui? Ela olhou em volta, percebendo os transeuntes que começavam a nos observar com curiosidade. Vamos resolver isso em família, disse ela, forçando um sorriso para os espectadores como adultos civilizados. Concordo, respondi, aproveitando a oportunidade. Vou voltar para casa agora e conversaremos todos juntos. Comecei a voltar caminhando, rezando para que ela não me parasse de novo. Minha mente estava a mil. Eu não podia ir até a estação agora, Chloe me seguiria. Eu precisava de um novo plano. Eu vou com você, anunciou ela, caminhando ao meu lado, com o braço firmemente entrelaçado ao meu como se fôssemos melhores amigas. Durante toda a caminhada de volta, Chloe manteve uma conversa casual como se nada tivesse acontecido. Era surreal momentos antes, ela estava praticamente me ameaçando, e agora estava falando sobre o tempo e receitas de bolo. Quando chegamos à casa, Richard estava esperando ansiosamente à porta. Encontrei Eleanor no caminho, explicou Chloe, com um tom significativo. Decidimos que seria melhor para ela descansar um pouco mais antes de sair. O olhar que Richard me lançou era gélido, apesar do seu sorriso caloroso. Claro, querida, você precisa cuidar da sua saúde. Entrei na casa me sentindo como um prisioneiro. Onde estava Caleb? Procurei por ele e o encontrei na sala de estar, folheando uma revista com uma aparente indiferença. Nossos olhares se cruzaram brevemente, e tentei comunicar silenciosamente que algo estava errado. Caleb, chamou Chloe, com uma voz doce como mel. Você pode ajudar sua avó a subir? Ela não está se sentindo bem de novo. Eu sabia que era uma armadilha para nos separar, mas também era nossa única chance de nos comunicarmos. Caleb veio até mim e me ofereceu o braço. Enquanto subíamos as escadas, sussurrei rapidamente, eles sabem. Precisamos sair daqui o mais rápido possível. Seus olhos se arregalaram de medo, mas ele manteve a compostura. Como? Não consegui chegar à estação. Chloe me seguiu. Chegamos ao meu quarto e Caleb fechou a porta atrás de nós. Eles vão fazer alguma coisa hoje à noite, continuei sussurrando. No jantar. Precisamos de um plano. Poderíamos tentar sair pela janela, sugeriu Caleb, olhando para a grande janela do quarto que dava para o quintal. É muito alto, respondi, calculando a distância até o chão. E provavelmente estão vigiando a casa. Ficamos sentados em silêncio por alguns instantes, a gravidade da situação nos oprimindo. Estávamos presos em nossa própria casa com pessoas que queriam nos matar. E se fingíssemos que íamos participar do jantar, sugeriu Caleb. Mas gravássemos tudo. Se conseguíssemos que eles admitissem o plano, teríamos provas. Era arriscado, mas podia funcionar. Como faríamos isso? Tenho um gravador de voz no meu celular. Eu poderia escondê-lo na sala de jantar. Não era um plano perfeito, mas era o melhor que tínhamos no momento. Está bem, concordei. Mas temos que ter muito cuidado. Nada de comer ou beber nada do que nos oferecerem. Alguém bateu na porta, o que nos fez pular de susto. Eleanor. Era a voz de Richard. Posso entrar? Caleb e eu trocamos olhares alarmados antes de eu responder, claro, querido. Richard entrou, com o rosto tomado por uma expressão de preocupação. Como você está se sentindo? Um pouco melhor, respondi, mas ainda estou cansado. Eu e a Chloe estávamos conversando, disse ele, sentando-se na beira da cama. Achamos que talvez você devesse consultar um especialista.
Essas tonturas repentinas podem ser sinal de algo mais sério. Eles estavam construindo uma narrativa, preparando o terreno para quando eu morresse de causas naturais. Talvez você tenha razão, concordei, entrando na brincadeira. Vou marcar uma consulta para a semana que vem. Por que não hoje? Insistiu ele. Posso ligar para o Dr. Torres agora mesmo. Dr. Torres, o médico que diagnosticou erroneamente minhas intoxicações alimentares anteriores. Ele também estava envolvido nisso? Hoje não, respondi. Estou exausta. Só quero descansar. Bem, pelo menos jante conosco hoje à noite, disse Richard, com voz suave, mas insistente. Chloe está preparando algo especial para compensar a interrupção de ontem. Engoli em seco. Claro. Mal posso esperar. Quando Richard saiu, Caleb e eu trocamos olhares. O plano estava em andamento. Sobreviveríamos aquela noite, ou seria o nosso fim? As horas seguintes foram um exercício de tensão angustiante. Fiquei no meu quarto fingindo descansar enquanto, na verdade, arrumava uma pequena mala com o essencial para passar a noite, documentos, dinheiro e algumas roupas. Se conseguíssemos as provas esta noite, fugiríamos imediatamente. Por volta das 7, Chloe nos chamou para jantar. A mesa estava impecavelmente posta, quase idêntica à da noite anterior, a mesma porcelana fina, os mesmos copos de cristal, a mesma garrafa de champanhe caro. Caleb conseguiu esconder o celular embaixo do aparador perto da mesa, posicionado de forma a captar todas as conversas. Nosso plano era simples: fazê-los falar sobre o veneno, gravar a confissão e, em seguida, criar uma distração que nos permitisse escapar e ir direto à polícia. Que bom te ver melhor, Eleanor, comentou Chloe, servindo a sopa. Notei que ela serviu meu prato diretamente da terrina, enquanto os outros se serviam. Obrigada, respondi, olhando para o prato com desconfiança. Eu não tocaria naquela comida nem que minha vida dependesse disso. Ironicamente, era exatamente o que estava acontecendo. Um brinde, anunciou Richard, levantando-se para servir o champanhe. À saúde da família. Mais uma vez, observei enquanto ele enchia meu copo com uma garrafa específica, diferente daquela que ele mesmo serviu e das demais. À saúde, concordei, erguendo o copo, mas apenas fingindo beber. O jantar transcorreu em uma atmosfera tensa e surreal, conversas superficiais sobre o tempo, sobre as notícias, como se não estivéssemos todos envolvidos em um jogo mortal. Percebi que Caleb também não estava comendo, apenas mexendo na comida no prato. Chloe percebeu. Caleb, você não está com fome? Perguntou ela, com uma voz falsamente doce. Só estou um pouco indisposto, respondeu ele. Igual a sua avó, observou Richard, lançando-me um olhar significativo. Talvez seja algo genético. A insinuação me causou arrepios. Estavam construindo uma história sobre problemas de saúde hereditários. Na verdade, eu disse, decidindo arriscar, estava pensando no meu testamento recentemente. Richard quase se engasgou com o vinho. Seu testamento? Por quê? Bem, com esses problemas de saúde repentinos, achei prudente colocar meus assuntos em ordem. Chloe e Richard trocaram um olhar rápido. Não seja mórbida, querida, disse Richard, forçando uma risada. Você ainda viverá por muitos anos. Quem sabe? Retruquei. A vida é imprevisível. Pessoas saudáveis morrem todos os dias. O que você está insinuando, Eleanor? Perguntou Chloe, com voz incisiva. Era hora de provocá-los, de fazê-los revelar suas intenções. Simplesmente que devemos estar preparados para qualquer eventualidade, respondi casualmente. Por exemplo, se algo me acontecesse, digamos, esta noite, quem herdaria meus bens? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por que você perguntaria uma coisa dessas? Richard finalmente quebrou o silêncio, com a voz tensa. Só por curiosidade, respondi, mantendo um tom leve enquanto meu coração batia forte. Afinal, há muita coisa em jogo, não é? Minha herança, o seguro de vida. Chloe deixou cair o garfo, o metal bateu ruidosamente na porcelana. Seguro de vida, repetiu Richard, estreitando os olhos. Do que exatamente você está falando, Eleanor? Ah, você sabe, continuei,
brincando com fogo, a apólice de 5 milhões de dólares que você fez em meu nome há 3 meses. Aquela da qual eu não deveria saber. O rosto de Richard empalideceu visivelmente. Chloe pegou sua taça de vinho e tomou um longo gole. Como Richard começou, mas parou, recompondo-se. Querida, acho que você está confusa. Deve ser o remédio do hospital. Não estou confusa, Richard, respondi, com a voz firme. Assim como não estou confusa sobre a Peak Investments, ou sobre as dívidas que você escondeu de mim, ou sobre as 3 vezes anteriores em que você tentou me envenenar. Caleb observava a cena com os olhos arregalados, visivelmente nervoso com minha abordagem direta. Mas eu precisava que eles confessassem. Precisava de provas concretas em vídeo. Richard levantou-se abruptamente, sua cadeira arrastando ruidosamente no chão. Já chega. Você claramente não está bem. Vamos levá-lo de volta para o hospital. Para quê? Perguntei. Para me dar mais o remédio que na verdade é veneno. Chloe também se levantou. Eleanor, você está sendo ridícula. Richard é seu marido há 30 anos. Por que ele tentaria te machucar? Por dinheiro, Chloe, respondi simplesmente. Pelo mesmo motivo que você concordou em ajudá-lo. 5 milhões do seguro mais a minha herança, o suficiente para cobrir as dívidas dele e ainda sobrar bastante. Isso é um absurdo, exclamou Richard, mas seus olhos denunciavam o pânico. Vocês não têm provas de nada disso. Na verdade, eu disse, inclinando-me para a frente, tenho sim. E-mails, documentos, o testamento falsificado, tudo. O rosto de Richard se contorceu numa expressão de fúria. Você estava no meu escritório. Não era uma pergunta, retruquei. E você colocou veneno na minha comida. Acho que estamos quites. Chloe deu um passo em minha direção, com uma expressão completamente transformada. Não havia mais fingimento de preocupação, apenas raiva pura. Você não entende, não é? Ela sibilou. Ele perdeu tudo. Tudo. Os investimentos. O dinheiro do seu filho, sim, o dinheiro que era para o Caleb. O Richard apostou tudo e perdeu. E agora os agiotas estão atrás dele, atrás de nós. Chloe, Richard tentou silenciá-la, mas já era tarde demais. Não, Richard, ela continuou histérica. Ela precisa saber. Ela precisa entender por que fizemos isso. Eles ameaçaram Caleb e Eleanor. Disseram que o machucariam se não pagássemos. O que deveríamos ter feito? Qualquer coisa, menos tentar me matar, gritei, levantando-me também. Eu teria te ajudado se você tivesse pedido. Você nunca entenderia, respondeu Richard amargamente. Você e seu dinheiro, sua herança, sempre se sentindo superior por vir de uma família rica, enquanto eu tive que trabalhar por cada centavo. A revelação me deixou atônito. Era isso que ele pensava de mim todos esses anos? Que eu me achava superior. Eu te amei, eu disse, com a voz trêmula. Confiei em você com tudo o que eu tinha. E agora você vai nos denunciar? Perguntou Chloe, dando mais um passo em minha direção. Você vai mandar o avô do seu neto para a prisão? Me mandar para a prisão? Deixar o Caleb completamente sozinho no mundo? Ela estava tentando me manipular, usando meu amor por Caleb como arma. Olhei para meu neto e vi a angústia em seus olhos enquanto ele assistia a mãe confessar ter conspirado para assassinar a avó. Você não pensou em Caleb quando planejou me matar? Respondi friamente. Não o use como escudo agora. Richard pareceu subitamente calmo, perigosamente calmo. Você não tem para onde ir, Eleanor, disse ele, com a voz quase gentil. Pense bem. Se você denunciar isso, o escândalo destruirá nossa família. A imprensa se fartará com a história. Caleb sofrerá. E qual é a alternativa? Perguntei. Beber o veneno de livre e espontânea vontade? Morrer para manter as aparências? Não precisa ser assim, respondeu Richard, com um olhar calculista. Podemos chegar a um acordo. Que tipo de acordo? Você nos transfere tudo legalmente à casa, às contas, tudo. Você muda seu testamento. Você nos dá uma procuração. Em troca, nós deixamos você ir.
Quase ri da absurdidade da proposta. E eu deveria confiar em você depois de tudo isso? É a melhor opção, insistiu Chloe. A única que mantém esta família unida. Caleb finalmente falou, com a voz trêmula. Isto não é uma família. É um pesadelo. Chloe se virou para ele, assustada, como se tivesse esquecido que ele estava ali. Caleb, querido, você não entende. Entendo perfeitamente, interrompeu ele, levantando-se. Você e o vovô tentaram matar a vovó por dinheiro. E agora estão tentando manipulá-la para que ela lhes dê tudo. Isso não é uma família. É uma conspiração criminosa. O orgulho que senti por ele naquele momento foi imenso. Apesar de tudo, ele conseguiu enxergar a situação com a clareza moral que faltava à sua própria mãe. Vamos, vovó, disse Caleb, vindo para o meu lado. Vocês não vão a lugar nenhum, declarou Richard, bloqueando nosso caminho até a porta. Não até resolvermos isso. Está resolvido, respondi firmemente. Acabou, Richard. Você traiu minha confiança da pior maneira possível. Não há acordo, não há negociação. O olhar que ele me lançou foi arrepiante. Então você não me deixa escolha. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno frasco. Vocês sabem o que é isso? É suficiente para matar vocês dois instantaneamente, sem sofrimento. Rápido e indolor. Meu sangue gelou. Você não faria isso. Não faria o mesmo? O sorriso dele era deprimente. O que eu tenho a perder agora? Você já descobriu tudo. Se eu não puder ficar com o dinheiro, pelo menos posso evitar a prisão. Chloe pareceu alarmada. Richard, isso não fazia parte do plano. O plano mudou, respondeu ele, sem nunca desviar o olhar de mim. Se eu não puder ter o dinheiro, ninguém mais terá. Depois disso, tudo aconteceu muito rápido. Richard avançou em nossa direção, com o frasco na mão. Caleb se colocou entre nós, tentando me proteger. Chloe gritou algo ininteligível. E então a porta da sala de jantar se abriu de repente. Polícia! Pare! 3 policiais uniformizados entraram na sala, com as armas em punho. Richard paralisou, com o frasco ainda na mão. Solte agora, ordenou um dos policiais. Richard baixou lentamente o frasco, com o rosto contornado por uma mistura de derrota e fúria. No chão, vocês dois, ordenou outro policial, gesticulando na direção de Richard e Chloe. Enquanto eles estavam sendo algemados, um terceiro policial se aproximou de nós. Senhora Eleanor, sou o Sargento Lopes. Recebemos sua ligação de emergência. Olhei para Caleb, confusa. Ele sorriu nervosamente. Liguei para a polícia quando você estava no quarto, explicou ele, usando o telefone fixo de casa. Disse que era uma emergência, que meu avô estava ameaçando matar minha avó. A onda de alívio que me invadiu foi avassaladora. Enquanto eu preparava a nossa fuga, Caleb tomou a iniciativa de pedir ajuda. Temos gravações, acrescentei rapidamente, apontando para onde o celular de Caleb estava escondido, de toda a confissão. O sargento assentiu com a cabeça. Isso será muito útil. Precisaremos que ambos compareçam à delegacia para prestar um depoimento completo. Enquanto Richard e Chloe eram levados para fora, Richard se virou para mim uma última vez. Isso não acabou, Eleanor, ele ameaçou. De um jeito ou de outro, você vai pagar. O sargento o empurrou para a frente. Guarde suas ameaças para o juiz, senhor. Vi meu marido, o homem que jurou me amar e me proteger, sendo levado sob custódia por tentativa de homicídio. A sensação era surreal, como se estivesse acontecendo com outra pessoa. Caleb pegou minha mão, apertando-a em solidariedade. Acabou, vovó, disse-lhe suavemente. Estamos seguros agora. Mas, ao sairmos da casa que eu havia chamado de lar por tanto tempo, não pude deixar de me perguntar: será que algum dia me sentirei segura novamente? Os dias seguintes transcorreram num turbilhão de depoimentos à polícia, audiências preliminares e reuniões intermináveis com advogados. A história vazou para a imprensa exatamente como Richard havia previsto. Empresário proeminente tenta envenenar esposa rica em subúrbio de Chicago, estampavam as manchetes locais.
Caleb e eu ficamos hospedados em um hotel no centro da cidade, sem poder voltar para a casa que agora estava contaminada por lembranças de traição. A polícia encontrou provas suficientes para manter Richard e Chloe presos sem direito à fiança. O frasco que Richard havia exibido continha, de fato, uma dose letal de arsênico, e exames toxicológicos confirmaram a presença da substância na comida e na bebida que me foram servidas naquela noite. Sentada no quarto do hotel assistindo à cobertura jornalística do caso, me senti como uma espectadora da minha própria vida. Como não percebi o que estava acontecendo debaixo do meu próprio teto? Como pude ser tão cega? Não é sua culpa, vovó, disse Caleb, como se lesse meus pensamentos. Ele havia se tornado meu porto seguro durante todo esse pesadelo. Eu devia ter percebido, respondi, desligando a televisão. Todas aquelas intoxicações alimentares, os documentos que o Richard me fez assinar sem ler, tantos sinais. Você confiava nele. Ele era seu marido. 30 anos, murmurei. 30 anos de casamento, e ele foi capaz de planejar minha morte a sangue frio. O advogado que contratei, Sr. Martinez, confirmou que Richard havia dilapidado praticamente toda a nossa fortuna em investimentos fraudulentos. A empresa de fachada, Peak Investments, desapareceu com milhões, e Richard recorreu a agiotas para tentar recuperar o dinheiro perdido. A boa notícia, explicou o Sr. Martinez em nossa reunião naquela tarde, é que conseguimos rastrear algumas das transferências. Com sorte, poderemos recuperar parte do dinheiro. A má notícia é que sua situação financeira está comprometida por enquanto. Não me importo com o dinheiro, respondi sinceramente. Só quero que paguem pelo que fizeram. E eles vão conseguir, ele me assegurou. As provas são esmagadoras. A gravação que você conseguiu é particularmente incriminadora. Eles terão muita dificuldade em escapar de longas penas. Havia outra questão, mais delicada. E o que acontecerá com Caleb? O advogado suspirou. Legalmente, ele é menor de idade e ficaria sob a custódia do Estado até completar 18 anos, já que ambos os pais estão indispostos. Caleb, que insistira em participar de todas as reuniões, endireitou-se na cadeira. Quero ficar com a minha avó. Estamos preparando um pedido de tutela temporária, explicou o Sr. Martinez. Dadas as circunstâncias excepcionais, acredito que o juízo concederá. Olhei para meu neto, sentindo uma mistura de orgulho e tristeza. Aos 15 anos, ele já havia presenciado e enfrentado mais traumas do que muitos adultos, primeiro a morte do pai, agora isso. Como você está lidando com tudo isso? Perguntei a ele mais tarde, enquanto jantávamos no restaurante do hotel. Caleb mexeu na comida por um instante antes de responder, sinceramente, não sei. É como se toda a minha vida tivesse sido uma mentira. Nem tudo, respondi suavemente. O amor do seu pai por você nunca foi uma mentira. E o meu também não é. Às vezes me pergunto, disse-lhe hesitante, se minha mãe sempre foi assim, se meu pai sabia. A dor em seus olhos era palpável. Chloe não era apenas minha nora. Ela era a mãe dele, a pessoa que deveria protegê-lo acima de tudo. Acho que as pessoas raramente começam sendo más, Caleb, respondi com cautela. Elas fazem uma pequena escolha errada, depois outra, e outra, até se verem fazendo coisas que jamais imaginaram ser capazes de fazer, como conspirar para assassinar a sogra. Ele assentiu tristemente. Nas semanas seguintes, tentamos estabelecer uma nova rotina. Aluguei um pequeno apartamento em Lincoln Park, matriculei Caleb em uma nova escola e começamos a reconstruir nossas vidas. O processo contra Richard e Chloe prosseguiu, com as audiências preliminares revelando detalhes ainda mais sórdidos do plano. Descobrimos, por exemplo, que Chloe havia pesquisado extensivamente venenos indetectáveis usando computadores públicos em bibliotecas para evitar deixar rastros, que Richard havia consultado 3 médicos diferentes, incluindo o Dr. Torres, para criar um histórico de problemas cardíacos que eu nunca tive, que eles haviam ensaiado diferentes versões de como encontrariam meu corpo e como reagiriam. O cálculo frio e calculista de tudo aquilo me embrulhou o estômago. Certa tarde, recebi uma ligação inesperada. Era o advogado de Richard. Senhora Eleanor, meu cliente gostaria de falar com a senhora em particular. Por quê? Perguntei, surpresa. Não tenho nada a dizer a ele.
Ele afirma ter informações sobre o dinheiro desaparecido, informações que ele só compartilhará com você pessoalmente. Consultei o Sr. Martinez, que aconselhou cautela. Pode ser uma armadilha, ou pode ser genuíno, talvez ele estivesse tentando negociar uma pena mais leve em troca de informações. Devo ir? Se você decidir ir, disse meu advogado, não vá sozinho e encontre-se em um local público, não na prisão. Após muita reflexão, concordei em me encontrar com Richard sob uma condição, que fosse na presença do meu advogado, em seu escritório. Richard concordou. No dia marcado, cheguei cedo ao escritório do Sr. Martinez com o estômago embrulhado. Eu não via Richard desde aquela noite fatídica e não sabia o que esperar. Quando o trouxeram para a sala, algemado e escoltado por 2 policiais, quase não o reconheci. Apenas 6 semanas na prisão, e ele parecia ter envelhecido anos. Seu rosto estava magro, seus olhos fundos, seus cabelos grisalhos despenteados. Eleanor, disse ele, com a voz rouca. Obrigado por ter vindo. Eu não vim por você, respondi friamente. Eu vim pelo dinheiro que você roubou. Ele assentiu lentamente. Entendo. Vamos direto ao ponto, Sr. Richard, interveio o Sr. Martinez. O senhor mencionou ter informações sobre os fundos desviados. Richard olhou diretamente para mim, ignorando o advogado. Nem tudo estava perdido, Eleanor. Eu reservei uma parte. Uma espécie de seguro, digamos assim. Quanto custa? Perguntei. Quase 2 milhões em uma conta nas Ilhas Cayman. O Sr. Martinez inclinou-se para a frente. E você está disposto a devolver esse dinheiro em troca de um acordo? Richard respondeu, uma pena reduzida. Isso não depende da senhora Eleanor, argumentou meu advogado. É com o promotor que você precisa negociar. Mas a palavra dela tem peso, insistiu Richard, ainda olhando para mim. Se ela diz que quer um acordo, que perdoa. Perdoar? Interrompi, incrédulo. Você tentou me matar, Richard. Várias vezes. Não há perdão para isso. Ele olhou para baixo. Eu sei. O que eu fiz foi imperdoável. Então por que estou aqui? O que você realmente quer? Richard hesitou. Então disse baixinho, quero ver Caleb. A audácia do pedido me deixou momentaneamente sem palavras. De jeito nenhum, respondi quando recuperei a voz. Você perdeu todo o direito de ver Caleb no momento em que conspirou com a mãe dele para me assassinar. Ele é meu neto, insistiu Richard. O único membro da família que me resta. Família, repeti com desdém. Você não sabe o significado dessa palavra. Foi o Caleb quem me salvou de você. Lembra? Ele viu o monstro que você realmente é. Richard fechou os olhos por um instante, como se estivesse absorvendo o golpe. Vou te dar as informações da conta, disse-lhe finalmente. Sem compromisso. É o mínimo que posso fazer. O Sr. Martinez deslizou um bloco de notas em sua direção. Richard anotou uma longa sequência de números e letras, dados bancários que eu não compreendi completamente. Isso terá que ser verificado, é claro, observou meu advogado, pegando o documento. Richard assentiu com a cabeça. Espero que isso ajude a reconstruir sua vida, Eleanor. A sua e a de Caleb. Analisei seu rosto, procurando qualquer sinal do homem que eu pensava conhecer há 30 anos. Por quê, Richard? Perguntei. Por que você simplesmente não me pediu ajuda? Eu teria lhe dado qualquer coisa. Ele pareceu genuinamente surpreso com a pergunta. Eu não sei. Orgulho, talvez. Vergonha. E aí, depois que comecei a mentir, pareceu mais fácil continuar mentindo do que confessar. É mais fácil tentar me matar do que admitir que você perdeu nosso dinheiro, concluí amargamente. Nunca pensei que chegaria a este ponto, murmurou ele. Cada passo parecia pequeno na época, de alguma forma justificável. E então, de repente, eu estava planejando isto. Levantei-me, incapaz de continuar a conversa. Adeus, Richard. Espero nunca mais te ver. Ele assentiu lentamente. Adeus, Eleanor. Por favor, diga a Caleb, que sinto muito.
Diga você mesmo a ele, respondi. No seu julgamento, quando ele testemunhar contra você. Saí da sala com uma estranha sensação de vazio. Não havia satisfação em ver Richard reduzido a isso, apenas uma profunda tristeza pelo desperdício de tantos anos, tantas memórias agora para sempre manchadas. O julgamento começou 6 meses depois. Caleb e eu tínhamos nos adaptado a uma nova rotina em nosso pequeno apartamento na cidade. O dinheiro que Richard revelou ter sido de fato recuperado, não 2 milhões como ele alegava, mas um pouco mais de 1 milhão. Suficiente para nos proporcionar segurança financeira enquanto reorganizávamos nossas vidas. No primeiro dia, o tribunal estava lotado, repórteres, curiosos e até alguns parentes distantes que apareceram de repente, talvez na esperança de obter algum benefício financeiro com a situação. Caleb insistiu em estar presente, apesar das minhas preocupações com o impacto emocional que isso teria sobre ele. Preciso ver isso até o fim, vovó, explicou ele, para que eu possa seguir em frente. Chloe e Richard entraram separadamente, ambos vestidos com roupas simples, sem as joias e acessórios caros que antes tanto apreciavam. Chloe evitou olhar em nossa direção, mas os olhos de Richard nos procuraram imediatamente. Quando nos encontrou, algo em seu rosto mudou, uma mistura de vergonha e resignação. O julgamento foi brutal. As provas contra eles eram esmagadoras, as gravações de áudio, os e-mails detalhando seus planos, os resultados toxicológicos das amostras de comida daquela noite, as declarações de médicos confirmando que eu nunca tive os problemas cardíacos que Richard havia documentado e testemunhas que confirmaram as transações financeiras fraudulentas. O momento mais difícil foi quando Caleb foi chamado para depor. Ele subiu ao estrado de cabeça erguida, mas eu pude ver suas mãos tremendo levemente. Caleb, começou o promotor suavemente, você pode nos dizer o que ouviu na noite anterior à tentativa de envenenamento? Caleb respirou fundo antes de responder. Desci para pegar um copo d'água. Ouvi vozes no escritório do meu avô, ele e minha mãe. A porta estava entreaberta e eu conseguia ouvir claramente. Eles estavam discutindo como envenenariam minha avó no jantar de aniversário. E o que você fez com essa informação? No começo, fiquei paralisada. Não consegui acreditar. Voltei para o meu quarto e chorei. Pensei que talvez tivesse entendido errado. Mas na manhã seguinte, vi minha mãe separando o champanhe especial, aquele que só seria servido para minha avó. Foi aí que eu soube que era verdade. E então decidi que precisava avisar minha avó. Durante o jantar, consegui passar um bilhete para ela dizendo para fingir que estava doente e ir embora imediatamente. Enquanto Caleb falava, eu observava Chloe. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto, mas eu não conseguia sentir nenhuma compaixão por ela. O que se passava em sua mente, remorso genuíno ou apenas arrependimento por ter sido pega? Quando chegou a vez da defesa interrogar Caleb, o advogado de Chloe tentou uma abordagem mais agressiva. Caleb, você tem certeza do que ouviu? Não poderia ter sido um mal-entendido? Talvez eles estivessem falando de outra coisa. Caleb não hesitou. Tenho absoluta certeza. Ouvi minha mãe perguntar se o veneno era suficiente para matar rapidamente. Ouvi meu avô dizer que pareceria um ataque cardíaco. Não há outra interpretação possível. E sua mãe, continuou o advogado, ela sempre foi uma boa mãe para você, não foi? Carinhosa, atenciosa. Caleb hesitou pela primeira vez. Sim, ela estava. Por isso foi tão difícil acreditar no que ouvi. Então é possível que, em seu estado emocional após a morte de seu pai, você possa ter? Objeção, interrompeu o promotor. Ele está tentando intimidar a testemunha. Deferido, disse o juiz. Advogado, atenha-se aos fatos. Quando chegou a minha vez de depor, relatei cada detalhe. As estranhas intoxicações alimentares dos meses anteriores, o bilhete de Caleb, nossa descoberta no escritório, o confronto final. Enquanto falava, mantive o olhar fixo à frente, incapaz de olhar para Richard ou Chloe. Mas aí o advogado de Richard me fez uma pergunta que eu não esperava. Senhora Eleanor, durante seus 30 anos de casamento, a senhora alguma vez suspeitou que seu marido fosse capaz de planejar algo assim? A pergunta me pegou de surpresa. Não, respondi honestamente. Nunca. E ele foi um bom marido durante esses 30 anos? Pensei por um instante.
Eu acreditava que ele estava. Então, o que você acha que mudou? O que levou um homem aparentemente devoto a cometer um ato tão terrível? Objeção, interrompeu o promotor. Isso incita a especulação. Vou reformular, disse o advogado. Senhora Eleanor, seu marido já havia demonstrado algum comportamento violento antes? Não. Ele já demonstrou alguma vez desrespeito pela sua vida ou bem-estar? Não até recentemente. E você está ciente das dificuldades financeiras que ele enfrentava, da pressão dos agiotas, das ameaças? Senti um nó na garganta. Agora eu sei. Na época, eu não sabia de nada. Ele nunca compartilhou isso comigo. E se ele tivesse compartilhado, você o teria ajudado? Sem dúvida, respondi sem hesitar. Ele era meu marido. Teríamos enfrentado isso juntos, assim como sempre enfrentávamos todos os outros problemas. O advogado assentiu com a cabeça, satisfeito. Ele estava tentando construir um caso de circunstâncias atenuantes, um homem bom levado a atos extremos pelo desespero financeiro. Mas a promotora não deixou essa narrativa prevalecer. Em seu interrogatório, ela deixou claro o caráter premeditado e a frieza do plano. Senhora Eleanor, quanto tempo se passou desde o momento em que a senhora recebeu o bilhete do seu neto até o momento em que percebeu que sua bebida estava envenenada? Minutos, respondi. Talvez 5, no máximo. E o que teria acontecido se seu neto não tivesse ouvido aquela conversa? Se ele não tivesse te avisado? Engoli em seco. Eu teria bebido champanhe e provavelmente teria morrido naquela noite. Uma morte meticulosamente planejada pelo seu marido e sua nora. Uma morte que eles discutiram, pesquisaram e tentaram várias vezes. Sim. O julgamento, que durou 3 semanas, culminou nas alegações finais. O promotor foi implacável, pintando um quadro claro de ganância calculada e crueldade. Os advogados de defesa apelaram à compaixão do júri, enfatizando as dificuldades financeiras e a pressão a que Richard e Chloe estavam submetidos. O júri deliberou por apenas 4 horas. No caso do Estado contra Richard Santos, qual é a sua conclusão? Consideramos o réu culpado de todas as acusações. No caso do Estado contra Chloe Santos, qual é a sua conclusão? Consideramos o réu culpado de todas as acusações. Senti Caleb apertar minha mão enquanto os veredictos eram lidos. Olhei para ele e vi lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto. Para mim, era o fim de um casamento, o encerramento de um capítulo doloroso. Para ele, era muito mais, a confirmação oficial de que sua mãe havia conspirado para matar sua avó. Na audiência de sentença, 2 semanas depois, Richard recebeu uma pena de 25 anos de prisão. Chloe, considerada menos culpada por não ser a mentora do crime, recebeu uma pena de 18 anos. Antes de serem levados embora, ambos tiveram permissão para falar. Richard olhou diretamente para mim e para Caleb. Eleanor, Caleb, eu sei que as palavras são insuficientes para o que fiz. Não espero perdão, nem o mereço. Só quero que saibam que, por mais difícil que seja acreditar agora, houve um tempo em que meu amor por vocês era real. Sinto muito por ter destruído isso. Chloe soluçava abertamente. Caleb, meu filho, eu sei que falhei com você da pior maneira possível. Não tenho desculpas. Só quero que você saiba que, apesar de tudo, eu sempre te amei. Sempre. Caleb não respondeu. Ficamos ali sentados em silêncio enquanto os guardas os levavam embora. Do lado de fora do tribunal, fomos cercados por repórteres, mas o Sr. Martinez abriu caminho entre eles, protegendo-nos das perguntas insistentes. Como você se sente em relação ao veredicto? Você consegue perdoar seu marido? O que você vai fazer agora? No carro, Caleb finalmente falou. Acabou mesmo, não é? Sim, respondi baixinho. Acabou. Você acha que ela realmente me amava? Minha mãe. Essa pergunta partiu meu coração. Como responder a isso? Como conciliar a Chloe que amava seu filho com a Chloe que conspirou para assassiná-lo? Acho que sim, respondi finalmente. As pessoas são complicadas, Caleb. Elas podem amar de verdade e ainda assim fazer coisas terríveis. Não acho que ela tenha deixado de te amar.
Acho que ela se convenceu de que o que estava fazendo era de alguma forma para o seu bem. Ele ficou em silêncio por um longo tempo antes de perguntar: então, e agora? O que fazemos? Era uma pergunta que eu vinha me fazendo. Vamos continuar vivendo, eu disse. Um dia de cada vez. Passou-se um ano. A vida encontrou um novo ritmo. Vendemos a casa antiga, nenhum de nós conseguiria morar lá novamente. Compramos uma casa pequena na Flórida, perto da nova escola do Caleb. Com o dinheiro recuperado e a venda da casa, estávamos financeiramente estáveis, embora longe da riqueza que tínhamos antes. Caleb se adaptou surpreendentemente bem. Fez novos amigos, suas notas melhoraram e ele até começou a jogar futebol, algo que nunca havia demonstrado interesse antes. Em nossas conversas, ele raramente mencionava seus pais, como se tivesse compartimentado essa parte de sua vida. Encontrei conforto em um grupo de apoio para sobreviventes de violência doméstica. No início, me senti deslocada, meu caso parecia tão extremo em comparação aos outros. Mas, aos poucos, percebi que todas compartilhávamos a mesma experiência fundamental, a traição da confiança por alguém que deveria nos proteger. Em uma das sessões, conheci Teresa, uma mulher da minha idade que havia sobrevivido a anos de abuso. Tornamo-nos amigas íntimas, unidas por nossas experiências em comum. Como é que se volta a confiar em alguém? Perguntei-lhe um dia enquanto tomávamos café. Ela sorriu gentilmente. Você nunca confia da mesma maneira, e não deveria. Mas você aprende a confiar de forma diferente. Com os olhos abertos, ciente dos riscos, mas ainda disposto a tentar. Suas palavras me tocaram profundamente. Percebi que havia passado tanto tempo olhando para trás, revivendo cada momento do meu casamento, procurando pelos sinais que me escaparam, que na verdade não estava vivendo o presente. No aniversário de 16 anos do Caleb, organizei uma pequena festa. Seus novos amigos vieram, assim como Teresa e algumas pessoas do grupo de apoio que se tornaram importantes em nossas vidas. Observando Caleb rir com seus amigos, percebi o quanto ele havia crescido no último ano, não apenas fisicamente, mas também em maturidade e resiliência. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora, Caleb me entregou um pequeno pacote. O que é isso? Perguntei, surpresa. É seu aniversário. Eu deveria estar te dando presentes. Apenas abra, insistiu ele. Dentro havia uma delicada moldura de prata. A foto mostrava nós dois sorrindo em nosso novo quintal, com o sol de verão banhando nossos rostos. Na moldura estava gravado: para o meu herói. Caleb, comecei, sentindo lágrimas brotarem em meus olhos. Você salvou nossas vidas, vovó, disse-lhe simplesmente. Não apenas naquela noite, mas todos os dias desde então. Eu o abracei forte, pensando em nossa jornada. De uma família destruída pela traição, construímos algo novo, menor, mais simples, mas genuíno. Aquele bilhete, finge estar doente e vai embora imediatamente, marcou o fim da vida que conhecíamos. Mas também foi o começo de uma nova. Uma vida construída sobre a verdade, não sobre ilusões, sobre o amor verdadeiro, não sobre a farsa. Nós nos salvamos mutuamente, respondi por fim. E pela primeira vez em muito tempo, eu realmente acreditei que tudo ficaria bem. Agora, se você gostou desta história, clique em inscrever-se e conte-me nos comentários qual parte te deixou de queixo caído.